Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui hoje, nesta noite maravilhosa e divina, com a permissão de José de Mococa, com a permissão dos nossos mentores espirituais, para estarmos nos melhorando mais um pouquinho, assim. Cada vez que a gente vem, a gente busca nos melhorarmos mais um pouquinho, buscando sempre trabalhar a humildade, o amor, a compreensão, para que possamos estar alteando as nossas vibrações e evoluindo, pois estamos aqui dentro de uma casa espírita ou na Terra para estarmos evoluindo, para sairmos da condição de ontem, para estarmos alcançando uma condição melhor. E a melhor maneira de fazermos isso, como diz os espíritos Allan Kardec, é sermos humildes, é sermos trabalhadores, é estarmos levando Cristo acima de tudo, pois Ele é um modelo que vive, que ainda vive em nós, a nos esclarecer e nos abençoar. Então, nosso trabalho é perquirir menos, trabalhar mais, buscar ajudar mais, fazer mais caridade, pois se assim o fizermos, estaremos fazendo para nós mesmos. E estamos tendo esta bênção. Temos já um templo que foi edificado pelo José Sola, meu pai, toda a equipe que iniciou ele aqui, depois as pessoas que continuaram, os irmãos que até hoje continuam trabalhando sobre este templo. É realmente por isso que chama templo, por isso que chama instituição, porque é onde reúne pessoas, é onde reúne irmãos, é onde reúne corações, para que possamos estar então ajudando, esclarecendo nos uns aos outros. E é assim que vamos fazer. A espiritualidade nós sempre nos dizendo, somos irmãos, temos que nos melhorar, temos que nos unir. Somos irmãos, temos que nos melhorar e temos que nos unir. Então vamos fazer isso. Unir-nos a nós mesmos dentro da casa espírita, quando chega lá fora, a gente conseguir nos unir também para aqueles que estão, que nos sedizem os nossos inimigos, Como diz Jesus, amai aos vossos inimigos. E lembremos sempre, como a espiritualidade também nos diz, amar a Bezerra de Menezes é fácil. Agora, amar os nossos irmãos, aqueles que nos perturbam, aqueles que muitas vezes nos fazem mal, também é mais difícil, É fácil, Bezerra de Menezes é fácil, é mais difícil amar aqueles que nos perturbam. E lembremos, lembremos sempre, a perturbação está em nós, não está só no contexto geral. Então vamos limpar os nossos espíritos, vamos abrir nossos corações, vamos iniciar esta reunião com bastante amor, carinho e luz, pois é assim que estaremos alcançando um lado ainda melhor, estaremos alcançando uma condição melhor em nossos espíritos. E gente, hoje quem veio nos trazer a sua palavra foi nosso irmão Eslavão. Pode ser o Luca também, Pode ser o Luca, pode ser o Eslavão, pode ser o Jefferson também. Vocês escolhem quem você quer que fale. 3 em 1. 3 em 1. Antigas 3 em 1. Então, Lucas vai falar sobre Missionários da Luz, capítulo 2 e 3, não é isso? Epífise e desenvolvimento mediúnico. Fica... Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus mais uma vez se faça presente no íntimo de cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados ou desencarnados, O que sabemos, está cheio. Esse salão, a casa, Está aí, todos os nossos irmãos, aqueles que nos auxiliam, aqueles que já deram um passinho a mais, aqueles que já compreendem, aqueles que estão necessitando, nós, cada qual aqui no nosso momento que nos encontramos, todos caminhando, Não somos anjos alados, repito sempre, não é porque estou aqui que sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Me coloco na condição de mais humilde e de mais responsabilidade para com a nossa doutrina, porque quando eu estive aqui na casa e aí recebi a informação de que tinha sido sugerido a leitura do livro Missionários da Luz pelo nosso irmão Alexandre, é porque alguma coisa ele estava querendo nos favorecer, fazer com que a gente despertasse para algumas questões. Mas eu acho que eu não tenho que despertar em nada. Tá tudo certo. Não, eu acho que eu preciso sim me melhorar em alguma coisa. Ótimo. Eu já li esse livro várias vezes, já sei tudo. Que bom que a gente tem esses espíritos, que já estão prontos para com tudo isso.
Vou falar por mim. Quando peguei essa informação, me veio de alguma coisa tem ali que deve servir para mim e para todos nós, dado aquilo que cada um de nós vai absorver das lições e dos ensinamentos desse livro. E aí, o convite veio, lá fui eu buscar, terceira ou quarta vez que leio essa obra, salvo algum engano, e percebi que eu só folhei as páginas desse livro. Porque quando a gente começou a estudar lá em casa, eu e a Márcia, a gente fazendo as nossas reflexões, olha, eu vou confessar para vocês, da minha parte, né? Eu tomei umas lapadas ali. E particularmente gostei. Gostei dentro daquilo que eu acho que pode ter me favorecido. Porque eu vi o quanto eu precisava estudar esse livro. E percebi o quanto a espiritualidade é maravilhosa para conosco, seres ainda tão pequenos, né? Mas caminhando. Porque se ela nos sugere uma obra dessas, e aí a gente vai lá, com um outro olhar, um pouquinho mais atento, né? Vamos dar uma olhada com mais calma agora, não vou folhear tão rápido as páginas, quem sabe a minha maturidade, o meu momento, o meu degrauzinho a mais que eu subi, me dá uma outra percepção da obra. E aí, de novo, eu vi que eu digo, meu Deus, o que eu estava ainda fazendo de errado para algumas questões. E aí, vejam bem, isso aqui não é para, poxa, né, vamos lá, chicote em mim agora? Não, muito pelo contrário, é esse olhar e esse despertar para a obra, para aquilo que eu posso fazer. Por isso que eu disse, eu vou compartilhar com vocês. Se alguma coisa abrir e fizer com que, olha, realmente eu preciso me melhorar nisso, preciso despertar para aquilo, tá tudo certo. E para aquele que entender que não tem que despertar para nada, que já está tudo compreendido, parabéns. Me chama depois aí porque eu preciso ir com você, porque eu estou precisando estudar e ler um pouquinho a mais dessa obra. Abriu-se aí o livro, né? Nosso amigo Fábio Gama, acho que deu o arranque aí do livro, e ficou para mim a introdução, ele fez capítulo 1, para mim ficou o capítulo 2, a epífise, e o capítulo 3, o desenvolvimento mediúnico. Aí eu digo, pô, epífise? Digo, tem uma palestra lá no YouTube que já fizeram da glândula pineal. Eu digo, meu Deus do céu, lá fui eu de novo, digo, mais um pouco, eu digo, nossa senhora, como eu estou para trás. Digo, eu não vou nem me arriscar muito a falar dessa pineal, vou falar algumas coisas para rememorar, tem bastante material, bastante conteúdo, a casa já disponibiliza uma palestra que foi muito boa, né, para a gente se alimentar a obra, mas vou trazer sim algumas coisas aqui, porque fazem parte desse assunto, e depois eu vou complementar com algumas outras questões aqui que eu achei extremamente pertinente, de novo, para mim, para o meu crescimento, para aqueles que também absorverem, mais uma vez, que bom. Essa glândula, né? A glândula da vida mental, que segrega, né? Que separa com o objetivo de isolar hormônios psíquicos. Funções espirituais são trazidas para os ensinos espíritas. As funções dessa glândula aos ensinos espíritas para nós através dessa obra do Mensageiro. Conhecida como pineal, uma forma de pinha, ela tem um potencial magnético controlador das glândulas genitais, atua como poderosa usina segregando unidades força nas energias geradoras e, sobretudo, a glândula da vida espiritual do homem encarnado. Frase de Eurípides Kinku, enfim, perdão aqui a pronúncia. Digo, nossa, quando eu li isso aqui, eu digo, meu Deus, olha o que é esse órgão.
E aí, de novo, a minha pequenez não me permite me aprofundar muito nessa área. Mas eu percebi que material tem para que eu possa compreender. Também, onde é que está essa glândula? Vamos lá, a localização dela, que eu sabia, mas até ali, né? Achava que era mais ou menos aqui, que vinha até aqui, e aí fui compreender. Localizada no meio do cérebro, na altura dos olhos. Diz que se a gente levar o dedo aqui, mais ou menos, a gente chega nela, né? Se levar esse alinhamento, a gente chega nessa glândula. E aí eu descobri, já sabia, nunca tive a curiosidade de ouvir, ler, buscar alguma coisa. Já conhecia o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é conhecido como o doutor Pineal, né? Médico e pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que chegou à seguinte conclusão. Ele, vou usar as palavras dele, a pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica. Eu digo, meu Deus. Digo, aí agora vou para ele também. Porque, como eu disse, já conhecia, mas nunca fui buscar. E o interessante da doutrina é isso, né? Que as coisas vêm, a gente vai, dentro do momento de cada um, vai buscar, vai lá tentar compreender, entender um pouquinho mais. E eu vi o trabalho que ele está fazendo sobre isso. Eu vi 2 vídeos dele, de 10 minutos. Eu fiquei tonto. Fiquei de boca aberta com o que ele falou, dentro do conhecimento dele, da área dele, e também linkado com o espiritual em cima do que eu já vinha fazendo a leitura da obra. Eu digo, meu Deus, que maravilha é isso, gente. E aí a gente se apaixona, né? E volta para o livro. Aonde o nosso Alexandre diz: no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através das suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção. Olha que interessante, essa conexão que ela faz. Como a gente consegue absorver energias, um lado bom espiritual. Mas, de novo, aí entra da nossa responsabilidade, né? Porque se ela é um órgão que liga, bom, que recepção que eu vou dar para ela? Se ela é um órgão que capta, de que forma que eu vou abrir a minha mente e eu vou me conectar com isso? Desculpa ali. Poder e emissão de recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. E aí eu percebi que de alguma forma a minha ainda está dormindo. Para os potenciais que ela tem. Isso não é demérito. Não, de novo. É o momento de cada um. Só agora, depois da sugestão, depois da busca, é que eu fui compreender. Eu digo, o que é esse órgão? Claro que já tinha ouvido falar, mas não tinha compreendido ainda a importância disso. Médium todos somos, já sabemos disso, né? Alguns ostensivos, outros nem tanto. Enfim, mediunidade é inerente de nós, então ela existe. Como ela tem esse conhecimento, isso tudo da obra de André Luiz, eu dei ali as referências, porque de novo, quem sou eu para falar da pineal? Vou trazer as elucidações das obras e de pessoas que são capacitadas para isso e compartilhar. Epífise, glândula da mediunidade. Esta é a compreensão que assimilamos
após o estudo da obra de André Luiz. Então, estudamos, compreendemos isso. Nela, o autor espiritual, junto com Alexandre, colocam a imagem de uma porta que se abre para o mundo dos espíritos. É o ponto de contato do médium, todos nós somos, com o plano astral. Eu digo, poxa, é aqui então. Eu vou me conectar por aqui. Perfeito, posso até ter essa simbologia. Mas é aqui. É ela. Mais à frente, a gente vai ouvir que o estudo dessa glândula remonta a mais de 20 séculos. Talvez tamanho interesse refira-se à sua posição no cérebro, já que ocupa, como a gente falou ali, o centro geométrico do crânio, isto é, a parte superior do encéfalo e do epitálo. Aonde é o encéfalo e o epitálo? Não sei, vou pro fácil lá que eu vi. Leva o dedo aqui, é mais ou menos, né, como se ele entrasse aqui. Bom, meu dedo é esse, se alguém tiver o dedo um pouco mais comprido, tá ali, é aqui. A gente vai, caminha na obra e chega na concepção médica, e aqui eu faço de novo a referência ao Dr. Sérgio Felipe, né? Aqui diz: a concepção médica inicialmente atribuía à pineal a função de inibir ou frear o amadurecimento dos órgãos genitais, até que o indivíduo entrasse na puberdade, para depois se calcificar, tornando-se inativa e mero achado radiológico. Olha só. Recentemente, estudos anatômicos e fisiológicos concluíram que a epífise segue ativa após a puberdade e é incrustada por cristais de apatia, um dos poucos minerais sintetizados pelo organismo físico. O mesmo cristal é encontrado no esmalte dos dentes. Bom, aí já falou a nossa língua, né? Se a gente vai ali com o nosso conhecimento, o que está falando? Não, mas é o mesmo. E aí a gente percebe, tipo, poxa, então cristaliza, é o mesmo. É ela que é a antena. Olha que olhar a gente começa a ter em relação a essa glândula, né? Que está dentro de nós. André Luiz, Alexandre, lá no livro, capítulo 2, vou ler o que ele diz. Não se trata de um órgão morto. Como a glândula da vida mental, ela acorda na puberdade forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Perceberam a frase? Ela continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura. De novo a importância. Para com os nossos pensamentos e com aquilo que nos conectamos. Porque se ela é a porta que abre o mundo espiritual, bom, a chave está com quem? Não pode estar com o outro, né? Responsabilidade minha. No período de desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Alexandre, entretanto, há que retificar observações. Ele diz, para isso e para outras coisas, vamos com calma, vamos buscar, vamos estudar. E ele vai dizer que aí a gente entende a responsabilidade para com as crianças, porque se é na infância, como a gente tem que controlar, como a gente tem que educar, como a gente tem que exemplificar, porque a criança está se formando, é um espírito, né? E mais à frente ele vai dizer, mais ou menos aos 14 anos de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem encarnado. Aqui me levou o pensamento de, então está aqui explicado por que tem essa crise de adolescência, né? Porque aí começa, ela de novo. E aí as questões, como ela falou, é uma glândula que ativa a questão sexual também, não é só isso, mas ela trabalha ali. Então a gente percebe o porquê de muitas coisas, né? Começa a fazer mais sentido, né? Dentro daquela busca lógica e racional para as coisas, a gente começa a entender como é que funciona essa nossa máquina, como é que funciona esse nosso corpo, né? E aí ele vai dizer, quanto às suas atribuições essenciais, ele começa a funcionar no homem encarnado. A pineal reajusta-se ao concerto orgânico
E aí já somos nós tomando consciência como espíritos eternos, caminhando, e aí a gente começa a desenvolver a nossa caminhada, a nossa responsabilidade independente da idade, porque ali começa, a gente está trilhando e diz, abre a porta aos mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. E aqui que eu acho que está a chave da questão. Que sensações? Com 14 anos a gente vai começar a buscar, usando a referência da data ali, tá? Da idade. Que impressões na esfera emocional a gente começa a ter em relação a isso? 14 anos. Eu vou lembrar dos meus. 14 anos eu já andava bem serelepe na rua. Sem nenhuma responsabilidade. Tenho que confessar. Por quê? Porque não compreendia. Então achava que sensações mundanas, materiais, emocionais, sexuais eram coisas maravilhosas desse mundo. E hoje, no auge aqui da minha idade, que não vou revelar, não tem problema, 45 anos, eu percebo a responsabilidade, mas tudo fez parte de um processo. E aí a gente começa agora, com a ajuda, com a instrução, vai ler, vai estudar, vai ver. A gente percebe assim, bom, agora eu quero outras sensações e impressões dessa esfera emocional. Porque se ela é o campo que me liga, peraí, eu vou me conectar com outras energias, com outras modalidades, com outras situações que vão fazer bem ao meu espírito, consequentemente ao meu corpo físico. Já não mais aquelas sensações inferiores. Porque, de novo, faz parte de um processo, mas não podemos justificar. Nós erramos. Os nossos pensamentos, as nossas ações, muitas vezes, nos levam a termos responsabilidades e repararmos algumas questões, pelo mau uso das nossas atribuições. Por que tu falou em sexo, em bebida, comida? Porque está linkado lá no livro. Não vou contar o livro, não. Fala muito bem lá nas questões sexuais, nas questões alimentares, na questão da bebida, das viciações, dos pensamentos, das ações, está tudo conectado. Então, bom, se outrora eu não tinha essa responsabilidade, hoje eu já tenho, né? E aí, de novo, eu sempre falo aquela historinha aqui, né? Chegar do lado de lá e eu vir contar a história, eu não sabia, não vai colar. Ou eu busco realmente fazer a transformação e me melhorar, ou vou ficar numa eterna busca de desculpas quando voltar para o plano espiritual, dizendo, eu errei novamente, eu permiti a chave desse mundo que estava comigo, eu como alma inviolável que sou, eu deixei aí largado em qualquer lugar, cada qual que queria passar a mão na chave, pegava e ia abrindo, e eu me deixava levar, ia abrindo as minhas portas e vivendo as experiências, e vivendo, mas eu não sabia. Não vai colar. E vou ficar achando e buscando desculpas e vou e vem nessa roda de reencarnações. É claro que essa roda de reencarnações vai nos trazer muitas vezes à Terra. Mas cada vinda à Terra se faz necessário o avanço, né? A nossa evolução e a nossa melhora. E talvez por isso a gente tenha recebido essa bênção de hoje estar na doutrina espírita. Porque eu já disse aqui também, vou repetir, cada qual faça a leitura. Para mim a doutrina espírita é um freio. Porque quando eu percebo e tomo consciência dessas situações todas, digo, poxa, eu preciso reter aquilo. As minhas más tendências, as minhas más paixões, eu preciso apagar algumas coisas que, eventualmente, ao longo das minhas existências e das minhas caminhadas, eu alimentei. Mas hoje, difícil, né? André Luiz, na esteira dos pensamentos místicos mais profundos e na vanguarda das respeites, a epífise tem um papel preponderante em todo fenômeno mediúnico. Ele define como a glândula da vida espiritual do homem. Mas olha que coisa linda, né? Glândula da vida espiritual do homem. No momento do transe, ela brilha, pois é o ponto fisiológico de contato do pensamento do encarnado com o desencarnado. Ela brilha a todo momento. E quanto mais nos conectamos com esse plano maior, com os espíritos amigos, com essa verdade absoluta, com o nosso Mestre Jesus, a nossa deve estar ali, né?
Mas daqui a um pouco ela vai brilhar. Porque existem glândulas como essa de vários irmãos que realmente devem até ofuscar. E a nossa como está? Não sei. Mas eu sei que ela vai brilhar. Mas ela vai brilhar pela minha responsabilidade, não é verdade? Ela vai brilhar em cima das minhas ações, em cima das minhas condutas, em cima das minhas reflexões, em cima das mudanças, em cima da minha reforma íntima. Não é o outro que vai fazer a minha luz brilhar. Sou eu mesmo. E ela está ali. Ela precisa vir embora. Lá no livro, o André Luiz vai dizer um momento lá do livro, né, que eu acho interessante. Está até grifado nesse outro livro, depois eu vou falar desse livro aqui, gente. Reconheci de fato que a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Olha que coisa linda. Estava lá em relação a um trabalho, né? Tinha um irmão que a pineal dele, aquilo vinha e cada vez mais aumentando. Por que será? A minha reflexão em cima daquilo que eu achei que precisava melhorar. No momento em que estamos aqui na casa espírita, ou num trabalho mediúnico, ou qualquer trabalho que a gente possa estar desenvolvendo na casa, a importância de aqui estarmos verdadeiramente, de aqui estarmos conectados. Ah, mas eu não sou trabalhador da casa. Não tem problema. Você também tem essa glândula, e essa glândula vai fazer a conexão necessária em cima daquilo que você estiver buscando quando estiver sentado no salão. Não está só relacionado ao trabalho. Está relacionado à nossa vida espiritual. Não é a glândula da vida espiritual do homem? Bom, então não é. Ela não vai brilhar só porque eu estou trabalhando. Não. Ela vai brilhar a todo momento em que eu me conectar com essa espiritualidade. E olha que importante isso. É responsabilidade minha. A gente vai avançar um pouco mais. A gente tem um comentário. Uma vez que estamos mergulhados no mundo espiritual, a pineal estaria captando informações desse plano, embora sem o controle consciente do indivíduo. Viu? Não é porque eu estou aqui buscando, ou em cima das minhas necessidades que eu procuro uma casa espírita, que eu faço a minha conexão, que ela não está ali captando. Ah, mas eu venho na casa espírita e eu não recebo nada, eu não sinto nada, eu saio daqui, parece que é como se eu não tivesse vindo. Eu acho que está aqui a resposta. Eu não fiz a conexão necessária. Eu não dei a oportunidade de eu mesmo me conectar com isso. Então, responsabilidade minha, não da casa, né? Não do plano espiritual se eu não recebo essas benesses. Se eu não estou conectado com um plano maior, a culpa é de quem? Ah, a culpa é do meu irmão obsessor. E aí, vamos dar um nome a ele. Qual é o nome desse irmão obsessor? Vamos lá pro Divaldo. É o irmão preguiça. Né? Não, gente. Então, de novo, parece uma lapada, e é uma lapada, mas é muito mais uma chamada à nossa responsabilidade de amor, para quando a gente começa a observar. E como eu disse, quando eu comecei a perceber isso aqui, quantas vezes eu posso estar aqui e eventualmente não estar conectado? Não está com o meu pensamento aqui. Já comentei numa outra oportunidade, tive um momento aqui que estava aqui, o pensamento foi, pensei na pizza, não vou me fazer de anjo não, a pizza veio na cabeça, redute ali na esquina, e a comunicação veio e disse assim, e aí está aqui na casa espírita e está pensando na pizza? Se tinha mais gente pensando na pizza, eu não sei que eu pensei, olha onde estava a minha porta, gente, olha onde estava o meu pensamento, entendeu? Engoli seco, digo, bom, não dá, né? E eu preciso me conectar, preciso cuidar dessa chave, e preciso que a minha luz acenda, e preciso desse plano, e essa minha glândula tem que funcionar, e aí? Mas e aí? Tá, vamos lá. O hábito da oração, da meditação, o esforço para com a serenidade mental, ajudam a reconhecer pensamentos, dando condições de opor barreira àqueles que afluem a nossa mente de origem negativa. Quer que eu repita? O hábito da oração, da meditação, o esforço para com a serenidade mental ajudam a reconhecer pensamentos, dando condições de opor barreira àqueles que afluem a nossa mente de origem negativa. Percebe? A gente tem sim como reconhecer quando uma coisa não é boa, quando um pensamento não é nosso. Mas de novo, é
muito mais responsabilidade minha do que receber simplesmente aqui, né, a comunicação e o Espírito me dizer, olha, esse pensamento aí não é teu. Você é um irmão que está te atrapalhando. Mas mesmo que isso acontecesse, com certeza ele diria logo em seguida, mas a responsabilidade é tua que está deixando. Né? Não somos almas invioláveis? Somos, desde que assim o queiramos, né? A relação da glândula pineal, o exercício da mediunidade, seja ela ostensiva ou não, gente, médico todos nós o somos. Da mediunidade com Jesus enseja sua benéfica estimulação, inundando o corpo de valiosos hormônios do bem-estar fundamentais à estrutura orgânica. Cabe a todos nós, cada vez mais, beneficiarmos com o bem que distribuímos. Então, quando a gente diz que fazer o bem volta para nós, é isso. Quando a gente dá, a gente recebe. Então, faz parte, né? Então, quando a gente começa também a mudar os nossos pensamentos e elevar os nossos pensamentos em relação a qualquer situação que seja, por mais que venha na nossa mente, não, hoje eu vou vou extravasar. Calma. Responsabilidade. Porque você vai sentir isso. Não, mas eu não senti nada. Eu extravasei e continuei o mesmo. Beleza, a sua luz não se acendeu. Ela ficou ali ofuscada, adormecida, e é um potencial infinito, né? E a gente não tem capacidade ainda de mensurar o que é o nosso potencial, o que é a nossa mente. Mas a gente sabe que pelo poder do nosso pensamento, pelo poder da oração, pela nossa mudança, pela força que fizermos, a gente nos eleva, a gente evolui. Mas mensurar esse potencial ainda está distante, né? Não, mas eu já consigo. Me diz aí como é que você fez, porque eu preciso aprender com você. Porque é amplo, é muito grande. E como eu disse, falar da pineal, só uma pinceladinha para despertar. Eu vou para o capítulo 13 do desenvolvimento mediúnico, que eu acho também interessante. Gente, nesse capítulo lá do livro, vamos demonstrar as providências da espiritualidade precedentes a uma reunião mediúnica propriamente dita. O que acontece quando o que aconteceu aqui antes de nós iniciarmos esse nosso trabalho? Médiuns, a visão espiritual, ela vai mostrar bacilos psíquicos, larvas de tortura sexual numa pessoa, intoxicação alcoólica ampla na outra, e ele usa aqui o termo, tendo pequenas figuras horripilantes que os nossos olhos não veem, mas o plano espiritual sim. Vorazes ao longo da veia porta, né, que é um grande vaso, né, a veia porta é um grande vaso, né, que leva, me corrige ali, né, o sangue das vísceras, né, desculpa, mas a medicina, na próxima reencarnação eu quero vir médico, vou trabalhar para poder entender um pouquinho mais, mas enfim, esse é o propósito da situação. E ele fala de uma médium, e aqui pode ser médium ostensivo ou não, com o ventre superlotado de alimentação, trazia voracíssimas lesmas. Quando a gente fala da responsabilidade para com a nossa alimentação, quando vivemos na casa espírita, quando formos trabalhar, é importante. Não é, não te passa, não coma uma feijoada e vai para a casa espírita. Por quê? Uma feijoada é ruim? Não é por causa que é ruim, é porque percebe-se ali na obra, e como eu disse, não vou contar, mas como é que essas coisas funcionam no nosso organismo. Não dá para de repente não passar nesse momento de não comer essa feijoada. É benefício nosso. Percebe? E eu não estou dizendo aqui que uma feijoada não é bom, gente, né? Não é isso, mas é a responsabilidade. Por isso que eu disse, da responsabilidade, né? Cada qual faz a sua leitura. Digo, poxa, e eu já tinha reparado isso. Às vezes que eu almoçava forte ali na minha sogra faz umas comidinhas boas, e eu cacava, eu digo, vamos almoçar para o centro espírita. Eu chegava aqui, eu não conseguia me concentrar.
E eu comecei a perceber, eu digo, acho que é a minha alimentação. E aí, gradativamente, eu fui mudando um pouquinho a minha alimentação. Eu comecei a me conectar um pouquinho mais. Passei por essa experiência. E aí a gente vê que faz bem, né? André Luiz, aqui, né? Ele vai falar e tal. Aí ele diz: 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, que os médicos que vão trabalhar, né? Outros tentam a mediunidade de corporação, infelizmente. Porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço, perseverança. Era eu querendo comer feijoada e vir aqui trabalhar. Estava bem certinho, né? Mediunidade construtiva é língua de fogo do Espírito Santo. Luz divina para o qual é preciso conservar o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade. Trabalhar na seara do Cristo é tudo isso aqui. Responsabilidade, disciplina, crescimento, estudo. André Luiz nos conduz a uma nova compreensão do que é o desenvolvimento mediúnico ao relacioná-lo com a ampliação dos poderes psíquicos. Conforme se desprende dos textos acima, as edificações da alma estão ligadas à disciplina, educação, ao esforço e perseverança. Ou seja, desenvolvimento da mediunidade por esse prisma é desenvolvimento ativo da personalidade. Desenvolver em boa sinomínia quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais do próprio reajuste. No sentido proposto por André Luiz, o progresso pessoal do candidato à mediunidade é a chave para a ampliação dos potenciais da mente. A frequência, as sessões mediúnicas, a repetição de exercícios práticos podem dar ao médium certa destreza na produção de alguns fenômenos, mas, permanecendo nesse plano de atividades, longe estará do verdadeiro desenvolvimento mediúnico. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. O vaso, o corpo físico. E a limpeza do vaso? Pensamento, alimentação, sentimento. Porque aí eu venho com o meu vaso sujo, as energias vêm, se mistura aqui, devolvo o quê? Levo o quê para minha casa? Quando eu venho buscar um socorro na casa espírita e eu venho só com o meu vaso contaminado, não me predisponho a pelo menos dar uma melhorada no meu equilíbrio. De novo, não é crítica e nem apontamento, é um chamamento que a espiritualidade nos fez em cima da responsabilidade. Por isso que ela disse, por isso que Alexandre disse, estudo. Não, mas eu já li. Tá bem, eu também li, mas praticar, eu vi que ainda eu estava um pouco para trás. O tempo está terminando, 40 minutos, já era até para ter umas 2 horas aqui, porque eu comi uns 10 minutos aí de umas palestras aí anteriores, mas eu não vou fazer isso com vocês. Gente, é tão amplo, é tanta coisa, que se faz necessário fazer capítulo por capítulo. E ainda assim, parece que a gente não vai tratar de nada, porque tem muita coisa no livro e na obra. Mas, de novo, aqui é um convite, é um chamamento. Pá, mas é uma obra, estudar esses livros espíritas para mim é difícil pra caramba. Vamos juntos. Quem somos nós? Não somos nada se não nos ampararmos e não nos auxiliarmos. Vontade de falar aqui, tem aos montes. Mas a gente tem que ter a disciplina, né? Porque quando fala ali em desenvolvimento de mediunidade, doação e responsabilidade, a disciplina também se faz necessária dentro da casa espírita, em todos os ambientes. Seja nos nossos pensamentos e ações e palavras, seja para com a limpeza do nosso vaso e seja para com a disciplina do nosso horário.
Que a paz e a luz do Mestre Jesus se faça presente no íntimo de cada um de vocês e ansioso pelos próximos capítulos, porque muita gente vai passar aqui dando as suas elucidações e trazendo o seu amor, o seu verbo, para aquilo que a gente possa nos alimentar cada vez mais. Muito obrigado a todos, que Jesus ilumine o caminho de cada um de vocês.